Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu me chamo Júnior Oliveira e hoje a gente vai comentar uma publicação que foi feita pelo presidente no Instagram, no Twitter, né, referente ao fundão, tá? Então é o seguinte, primeiro de tudo, se você é novo, se inscreve, deixe seu curtir e não esquece de deixar o teu comentário que é de extrema importância para nós, beleza? Então vamos lá. Bom, é o seguinte, segundo, né, que o presidente publicou, ele está tentando justificar a aprovação ou não do fundão, né? Mais a aprovação, porque segundo ele pode sofrer alguma sanção caso venha vetar o fundão, que inclusive era sobre a lei de responsabilidade, que ele inclusive vai sofrer, poderia, né, sofrer haveria uma possibilidade de impeachment. E a gente vai dar uma analisada para saber se realmente isso procede, beleza? Então vamos lá. Ele citou duas leis, tá? Ele citou a lei... deixa eu olhar aqui o nome dela aqui. Vou até com ela aqui. Ele citou a lei 1079, de 10 de abril de 1950. É uma lei bem antiga, né? Ela trata da responsabilidade, né? Os crimes de responsabilidade. Ele citou o artigo 7º para inciso 4, tá? Dessa lei. A outra lei que ele citou foi a lei 13.487 de 2017. Essa lei, ela trata do fundão, tá? Porque tinha tinha uns repórteres falando que o fundão estava na lei orçamentária e ele provou que não está na lei orçamentária, tá? Tem lei própria, né? Então é o seguinte, a gente não vai ver essa lei, a lei 13.487, tá? A gente vai analisar a lei dos crimes de responsabilidade. No artigo 2º, ele fala, né, no post dele, ele publica o artigo 7º e inciso 4º. Eu, lendo, né, achei interessante citar aqui o artigo 2º, que diz o seguinte: os crimes definidos nesta lei, ainda quando simplesmente tentados, são passíveis da pena de perda do cargo, com inabilitação até 5 anos para o exercício de qualquer função pública, imposta pelo Senado Federal nos processos contra o Presidente da República ou o Ministro de Estado, contra os ministros do STF ou contra o Procurador-Geral, tá? É o seguinte, primeiro de tudo a gente tem que ver aqui que até a tentativa ele aceita como punição, tá? Ele pune também a tentativa aqui, tá? O tipo penal tentado também gera punição, beleza? E a punição é perda do cargo, que aqui ele diz ainda que é 5 anos, hoje está atualizada, para ser 8 anos, né? Mas aí é conversa para outro episódio. Aí, dito isso, a gente vai analisar agora o artigo 7º dessa lei, né? Pronto, inciso 4. Aqui, o artigo 2º, eu só queria demonstrar que apenas a tentativa gera o efeito, né? O tipo penal, já caracteriza apenas a tentativa para os crimes previstos aqui, tá? O artigo 7º inicia o capítulo 3º, que é o dos crimes contra o exercício dos direitos políticos individuais e sociais. Veja bem, o caput do artigo 7 diz o seguinte: são crimes de responsabilidade contra o livre exercício dos direitos políticos, individuais e sociais. Certo? Então vamos entender isso aqui. Ele tem que ir contra o livre exercício dos direitos políticos, individuais e sociais, tá? O inciso 4 diz o seguinte: utilizar o poder federal para impedir a livre execução da lei eleitoral. Ou seja, utilizar o poder, né, federal para impedir, certo, a livre execução da lei eleitoral. Basta ele tentar impedir, tá? Se ele tentar impedir, utilizando o poder federal, não só o presidente, né, como qualquer um que detém ali o poder federal, ele impedir, basta ele tentar impedir, que ele vai sofrer as sanções previstas, tá? Só que acontece, impedir, no meu entender, ele tem que realmente, e ele diz o seguinte, que é impedir a livre execução da lei eleitoral. Impedir é realmente não aplicar aquela determinada lei sem fundamento, tá? Por quê? Porque o juiz, por exemplo, ele pode deixar de aplicar uma determinada norma, mas ele fundamentando, né, em casos extremamente excepcionais.
entendeu? Então, ele pode fazer isso. Mas aqui diz que impedir a livre execução da lei eleitoral. O presidente, ele tem esse poder hoje, né? Na nossa democracia, de impedir? É lógico que não. Primeiro, ele não tem esse poder. Segundo, se ele vetando vetando a proposta, né, do fundão, tá? Porque pensa comigo, se utilizar o poder federal para impedir a execução de lei eleitoral, é lógico que essa lei ela já tem que estar feita, né? Ela já tem que estar em vigor, ela já tem que estar ela já tem que estar fazendo efeito no mundo jurídico, né? E nesse caso, como a proposta que está sendo aprovada no Congresso não está ainda, essa lei ainda não está vigente, né? Ela não produz efeito nenhum, entendeu? Então, ela vai para a sanção do presidente, ou seja, ela ainda não existe. Tecnicamente falando, né? Ela está em processo de construção, né? Por assim dizer, ela está sendo produzida e posteriormente ela poderá entrar em vigor. Poderá, tá? Não quer dizer que ela vá realmente também aí. Inclusive é incerto, né? Então, se utilizar do artigo 7º, parágrafo 4º, ou inciso 4º, né? Para dizer que ele pode sofrer alguma sanção por crime de responsabilidade por impedir a execução da lei eleitoral, até agora, até esse momento, né, do vídeo que eu estou falando aqui, não tem ainda justificativa, no meu entender, tá? No meu entender ainda não tem. Mas beleza, vamos continuar o raciocínio, tá? Ó, seguinte, segundo, existe a prerrogativa do próprio presidente, entendeu? Então a questão da execução da lei eleitoral é uma questão superada, por quê? Porque o que vai ser votado, ou vetado ou não vetado pelo presidente, é apenas um projeto de lei, tá? Se é prerrogativa dele vetar ou não vetar. Essa prerrogativa, eu desconheço qualquer limitação a essa prerrogativa dele. Ele pode vetar ou não vetar. Eu desconheço uma limitação para a vetação ou não, a vedação da utilização dessa prerrogativa. Sacaram? E isso é importante, tá? A outra coisa relevante é que o processo legislativo utilizado nosso, a mecânica dele impede que ele recaia sobre o artigo 7º, inciso 4 dessa lei, tá? Da lei de responsabilidade. Por quê? Porque se ele vetar, de qualquer forma, a palavra não é dele, a palavra é do Poder Legislativo, né? Vai voltar para o Poder Legislativo, o Poder Legislativo vai tomar as medidas, se ele vai fazer a nova votação, etc., se eles vão promulgar ou não. Caso eles aprovem, aí promulga e já era. Tá no colo deles, entendeu? Então, no meu entender, ainda não gera a aplicação dessa norma. Mas só que acontece, eu acredito, né, que o presidente ele tem alguém da confiança dele que tenha passado esse bizu, né, para manter esse receio dele, né, criou esse receio dele se ele porventura vier a vetar, ele vai responder algum tipo de crime de responsabilidade em função de impedir o livre exercício da lei eleitoral. Até agora não faz sentido isso para mim, tá? Não faz sentido isso para mim, né? Outra coisa importante que ele citou no post dele é que ele tem um ofício, ele citou esse ofício, o número dele é 2522 de 2019, né? Um ofício do TSE recomendando que fosse aprovado quase 2 bi, né, para o fundão. Só que acontece, eu procurei no site do TSE esse ofício e não encontrei. Encontrei um outro ofício com esse número, aparecia lá esse número, né? E era uma prestação de contas e era de 2015, não era de 2019, né? Então eu não encontrei. Seria interessante que ele colocasse para a galera ver esse ofício, né? Porque ele precisa fundamentar bem essa vedação dele, essa possível vedação dele, sabe? Porque até agora não faz sentido. Porque se o processo está no processo eleitoral, tudo bem que exista uma norma, né?
existe a Lei 13.487. Vamos supor que ela realmente fale que tem que ser dado quase 2 bilhões. O TSE vai e emite um ofício, né, faz um ofício ali, dizendo o seguinte, realmente tem que ser quase 2 bilhões. Tá? Aí o que acontece? Vai esse projeto de lei para aprovação dele. Mesmo assim, nesse exemplo que eu estou dizendo, com toda essa recomendação, inclusive da lei, ele vetar a prerrogativa dele. Não encerra o processo legislativo com a vedação dele. Pelo contrário, é mais uma fase do processo legislativo. Vai para a nova análise do Congresso. Caso a Casa Legislativa aprove, eles vão lá e promulgam. Não tem problema nenhum. Entendeu? Só que não vai ficar no colo deles. A gente pode utilizar isso para qualquer norma que já for criada. Por exemplo, o Estatuto do Desarmamento, né? Vamos supor que eu quero fazer uma modificação de determinado artigo desse estatuto, criando um novo tipo penal, tá? Então, na lei, no Estatuto do Desarmamento. Só um exemplo, tá? Se essa medida tem que ser feita pelo Poder Legislativo. Se o presidente vetar, né, vamos supor que eles estão criando uma nova possibilidade de, aliás, um tipo penal, e o presidente não concorda com o tipo penal e simplesmente veta. Esse veto dele ele está dizendo que, por exemplo, ele é a favor de quem cometa esse tipo de delito, seja o tipo penal? Não, ele não está praticando, por exemplo, uma apologia ou incentivando a praticar um determinado crime. Não está. Entendeu? O que ele está fazendo é a prerrogativa dele. Só não concorda com o texto e simplesmente veta. É a mesma coisa aqui. Tá? Ele não concorda com o texto. Não quer dizer que ele está indo contra a lei, a execução da lei eleitoral. Ele não está indo contra. Ele só não concorda e veta. Não encerra o processo legislativo. Ele vai continuar com a Casa Legislativa e ela sim vai tomar uma determinada posição. Aí cabe a eles manter ou não, tá? Isso é extremamente importante, né? Esse processo, por quê? Porque geralmente acontecem mudanças aí relevantes, né? Às vezes um projeto de lei deixa de ser aprovado porque a Casa Legislativa é um projeto absurdo para a população, por exemplo, aumento de imposto, né? Vamos dar exemplo. Aí o presidente veta, aí a pressão social é tão grande que quando chega para a Casa Legislativa, para ver se eles vão realmente promulgar ou não, eles simplesmente embarreiram o processo ali, tá? Aí não bota para frente por causa da pressão social. Então, é um procedimento muito democrático, né? Então, o presidente ele deveria ser mais transparente em relação de mostrar esse ofício, porque ele mostrando esse ofício, como lá o pessoal do TSE é técnico, né? Ele vai passar um esclarecimento técnico a respeito e todo mundo vai ficar sabendo. Agora, ele indicar um número e eu não encontrar, então fica difícil. Tá certo? Basicamente é isso. Quero ressaltar minha opinião a respeito, né? Não concordo com o Fundão. Por mim, ele tem que vetar mesmo. Por isso que ele é o grande motivo desse vídeo. Ele tem que vetar mesmo. Não tem fundamento para ele não vetar, né? Mas como teve até a deputada lá de São Paulo que ela falou que não via motivo para sofrer qualquer processo de responsabilidade. Realmente eu também não vejo. Mas talvez ele tenha ouvido isso de alguém da confiança dele, né? E sinceramente espero que seja vetado. Realmente não justifica esse tipo de gastos enquanto a população não tem saúde, educação e segurança de qualidade. E tem, quando eles querem, aumento do fundão para o quê? Para fazer campanha eleitoral. Ou seja, vai salvar dezenas de vidas, né? Então pronto. Essa é a minha pequena observação, espero que você tenha gostado. Deixe teu comentário, né? Porque o que eu quero saber é o que você acha. Você acha que deve vetar ou não vetar? Se vetar vai ter um processo de impeachment contra o presidente? Bom, eu acredito que não. Acredito que inclusive é oportunismo. De quem fala um negócio desse é oportunismo extremo, tá? Então valeu e até a próxima.